Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Veja, a tradução aqui não está boa. Por causa que para nós vaidade é aquela pessoa que é orgulhosa, que é nariz empinado, é vaidoso, ou a pessoa acha que é passar batom, sabe? A mulher que passa batom, que põe brinco. Porque... Existe um tipo de vaidade assim, mas deixa eu dizer um negócio já. Para você, mulher, é importante que você se cuide. Isso faz bem para você. Você precisa disso. Faz bem para a sua autoestima. E Deus te fez assim. Essa vaidade desse tipo começa a ser pecado quando, para os homens também, mas quando rouba daquilo que é essencial. Então, por exemplo, vou comprar um brinco e não pago a luz. Vou comprar, gasto muito tempo no salão de beleza, mas não tenho tempo para rezar. Aí já começa a dar B.O. Mas você, principalmente todos nós, mas você mulher de modo especial, não é pecado se você se cuida. A palavra no hebraico que aparece nesse texto é Evel, que tem semelhança com Abel. A palavra Abel, lá de Caim e Abel, significa aquele que tem vida curta, como aconteceu. Evel, para eles, é uma fumaça, é um vapor. Quando está frio, você fala, sai aquele vapor, aquela fumacinha da sua boca. Aquilo eles chamavam de Evel. Então o texto seria assim: Evel, Evel, tudo é Evel, ou seja, tudo é curto, tudo é passageiro, tudo é fumaça. E essa é a chave da leitura de hoje. A gente está correndo atrás do quê? Daquilo que verdadeiramente importa ou de fumaça? A segunda leitura, veja, buscai as coisas do alto, esforçai-vos por aquilo que é importante. Desejar o que é importante na sua vida. Ir para o céu. A única coisa que importa de fato na sua vida é se você vai passar a eternidade junto de Deus ou não. Se a turma que você ama, se as pessoas que você ama vão passar a eternidade com Deus ou não. Isso é o fundamento da nossa vida. Para isso, para que eu chegue nisso, é preciso buscar santidade de vida. Então veja, o objetivo final é eternidade, estar com Deus. Mas para isso eu preciso ser santo. Então veja, a santidade tinha que ser o grande esforço da nossa vida. Mas não é. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais a fumaça é que tem valor. O vapor, o Evel, as pessoas correm atrás desse Evel, sem sentido. O que vai acontecer? No Evangelho, um homem que era rico já, tem uma grande colheita e percebe que não tem aonde guardar uma colheita ainda maior. Ele vai ficar mais rico ainda. Ele vai e constrói novos celeiros. Se mata para construir novos celeiros. Bom, a hora que eu terminar esse celeiro, agora só vou curtir. O que Deus fala? Louco. Hoje mesmo vou pedir conta da sua vida. Repara só, muita gente fala assim, aquilo que o padre falava no começo, da importância da gente vir na missa e buscar essa santidade. Muita gente pensa assim: padre, eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, no final de semana eu vou na missa, às vezes aguento a missa, e tá bom, vou para o céu. Está cheio de gente assim no inferno, gente. Esse homem aqui não matou, esse homem aqui não roubou, ele era honesto, era um trabalhador, só que colocou o objetivo da sua vida no dinheiro, na ganância, em si mesmo, se perdeu. Repara então que entender que o objetivo da minha vida é ir com Deus e me santificar, rebate toda essa sociedade que cada vez mais promove fumaça na nossa cabeça.
Há um filósofo sul-coreano que escreveu um livro chamado assim, A Sociedade do Cansaço. Você lembra que uma brincadeirinha que tinha quando a gente era criança, que era assim, quem quer bolacha põe o dedo aqui, lembra? Vai fechar, lembra? Se eu fizesse assim, ó, quem está cansado põe o dedo aqui, ia faltar mão para o padre, não é? Perguntar para qualquer um, você está cansado? Ih, padre, que canseiro, estou cansado. Todo mundo cansado. Esse cansaço traz desânimo, desatenção, fumaça. Mas da onde que vem esse cansaço? Esse filósofo vai falar. Aqui ele não está falando de Bíblia, ele está falando do que ele enxerga na sociedade. Ele vai falar assim, esse cansaço vem da gente não ter objetivos reais na nossa vida, objetivos concretos da nossa vida. Na cabeça desse filósofo, como ele não é um cristão, objetivos reais para ele sei lá, se formar, ter um diploma, conquistar algo, vencer na vida. Por exemplo, uma pessoa que está lá, ela quer ser médica, ela vai se esforçar aquilo, e ela vai superar a sua canseira. Uma pessoa que quer ser jogador de futebol, e assim por diante. Mas veja, olhando da perspectiva de Deus, tudo isso também é fumaça. Você não está para vencer na vida, você está para ir para o céu. Muitos santos não venceram na vida, foram um fracasso. Existe um santo que o lema dele e a história dele é de fracasso em fracasso, São Clemente da Alemanha. Só que é santo, então o que parece que é fracasso, no fundo foi vitória. Só que como a gente é cobrado por essa fumaça, vem em nosso coração ansiedade, medo, questionamento sobre Deus e cansaço. O demônio quer deixar a gente com essa canseira de correr atrás de coisas inúteis. Quando, por exemplo, você vai e ajuda um pobre aí, vai no sopão ajudar o pobre, vem na igreja, passa o final de semana aqui ajudando no retiro. Quando chega no domingo à tarde, por exemplo, você pensa assim, nossa, amanhã é segunda-feira, hein? Como que eu vou fazer? Trabalhei o final de semana inteiro aqui na igreja, como é que eu vou fazer amanhã? Com a minha canseira. Quando chega de noite, você vai deitar, você está cansado fisicamente, mas a sua alma está em paz, porque você fez o que devia. E essa canseira, Deus vai curar ao longo da semana. Agora tem dia, repara, que você fica o dia inteiro, o domingo inteiro, sei lá, no sofá, à toa, e na segunda-feira parece que apanhou. Porque muitas vezes não foi um descanso, foi fumaça. O padre vai falar disso. A primeira coisa então que você tem que entender é o seguinte: as coisas que são importantes, aquilo que o padre falou, a salvação, relacionado à minha salvação e à salvação da minha família, pode dar um cansaço físico, mas vai dar paz de espírito. Do outro lado, as coisas que são fumaça pode dar um descanso no corpo, mas a alma fica inquieta. Essa é a sociedade do cansaço. De forma que, veja que coisa, nessa idolatria de buscar fumaças, de buscar satisfação, Deus acaba me estorvando. Deus é um estorvo. Guarda isso, depois o padre vai falar. Para muita gente, Deus estorva. Onde a gente vê fumaça nos dias de hoje na nossa cabeça? Por exemplo, a fumaça da produtividade. Nós somos uma sociedade que precisa produzir.
Nós somos cobrados por produzir. Você se cobra por produzir. Parece que se não produzir, você não tem valor, não é ninguém. Nessa dinâmica, acontecem duas coisas. Primeiro, você não dá conta porque nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom, gente. E deixa eu dizer, se a engrenagem quebrar, troca e põe outro. Você é só uma pecinha. Só uma pecinha nesse meio de produção, seja no trabalho, na escola, aonde for. Que se quebrar, troca, põe outro e ninguém liga para a peça quebrada. E a segunda coisa que acontece é que vai ter gente que não vai conseguir acompanhar essa produção. E aí são peças que vão sobrar também. Então você vê um descarte de pessoas que não conseguem acompanhar essa loucura do dia a dia, de produzir. Aí a gente pega aí um monte de gente na rua, um monte de gente desanimada com a vida, conversando com o suicídio. Por muitas vezes ela se vê sem produzir, se questiona. Olha uma frase que a turma fala sempre, que é diabólica: para que eu sirvo? Veja, você não é uma peça, você tem uma missão. Não é aquilo que você, para que eu sirvo? Você tem uma missão. Essa semana foi dia de Santo Inácio. Na raiz da espiritualidade de Santo Inácio está isso. Por que Deus me criou? O padre acabou de falar: eu vim aqui para ser padre, eu vim aqui para levar vocês para o céu, indo para o céu. Você tem uma missão. Essa missão, antes de tudo, é a sua salvação e da turma sua. Então você tem que ordenar a sua produção a partir da salvação, e não dos meios de produção, do capital, do dinheiro, da eficiência. Por que você acha que aparece esse crescimento dessa coisa de coach? É produção, é querer resultado. Olha, você tem que acreditar em você, você consegue, você pode. Você pode o quê? Produzir mais. Você pode ser mais rico, você pode ser mais isso, mais aquilo outro. Esse monte, você entra numa livraria, tem aquele monte de livro de autoajuda. Acorda às 5 da manhã para ficar milionário, isso aqui, aquilo outro, e vende que nem água isso. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de fumaça e não daquilo que importa. Fora o tanto de charlatanismo que aparece em todo esse meio aí, que não leva a nada, só enriquece quem acaba vendendo esses livros. Mas está lá a pessoa querendo ser enganada, procurando fumaça. Eu começo a colocar, táticas de metas, objetivos, marketing. Tudo isso é bom desde que esteja ordenado para aquilo que realmente importa. Você não está nessa vida para juntar dinheiro. Você não está nessa vida para ter diploma. Você não está nessa vida para curtir. Tudo isso tem que estar sob o guarda-chuva. Eu estou aqui nessa vida para ir para o céu, para ser santo. Senão é fumaça. No meio em que você está, lá na fábrica, lá no consultório, lá no escritório, lá na funilaria, aonde você está, aquele lugar é um instrumento para você chegar onde tem que chegar. De vez em quando o padre vai lá no seminário, e aí no seminário, às vezes eu percebo assim que a formação, às vezes erra, e os meninos também, quando a gente coloca na cabeça deles que ele está lá no seminário para ser padre. Ele está lá no seminário para ser santo. O instrumento para ele ser santo vai ser padre. Senão eu fico assim: quando eu for padre,
aí eu vou ser feliz. Conte-me mais, né? Vem cuidar do povo, vem ser vidraça, que padre é vidraça. Quando eu casar, vou ser feliz, conte-me mais, né? Quando eu ter filho, quando eu ter dinheiro, quando eu fizer o celeiro, é a mesma coisa. Quando eu chegar no céu, eu serei feliz. O instrumento para eu não desanimar no meu sacerdócio, no meu casamento, como pai, como mãe, é a meta final. Deus, quero ser santo, as coisas do alto. A fumaça da busca que as pessoas buscam de status, a busca de poder, inclusive dentro da igreja. As pessoas brigam por causa de poder, dentro e fora da igreja. Quem manda mais, quem sabe mais, quem dá a última opinião, quem tem um grande histórico na igreja, na empresa, que seja. Gente, é fumaça. É fumaça. Santo Inácio, de novo, ele tem uma meditação assim: uma pessoa viveu a vida inteira na igreja. Aí, perto do momento da morte, ele comete um pecado grave e morre assim. Foi para onde? Foi para o inferno. Por quê? Porque ele transformou tudo aquilo que ele trabalhou em fumaça, se perdeu. Na hora da morte, a gente vai ter que estar na graça. Por isso você reza na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Para você, no momento importantíssimo, você não está tretado com Deus. Senão vai ser perdido tudo. Ah, mas eu servi na igreja há 30 anos. Judas ficou com Jesus 3 anos, olha que deu. Se eu busco poder, status, na empresa, por que eu tenho que mostrar que eu sei? Você, por exemplo, na empresa, onde você trabalha, faça bem feito aquilo que você tem que fazer. Porque antes de tudo aquilo está relacionado à minha salvação. Se eu vou lá, se o meu serviço é lavar banheiro, o meu trabalho é lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro de forma digna, como se Jesus fosse usar aquilo. Você está ancorando algo simples com a eternidade. Vou lavar um copo, vou trocar uma lâmpada, vou arrumar um carro, o que seja, deve estar vinculado com aquilo que você vai ser, com aquilo que você espera, e não simplesmente eu sei o dinheiro. Porque veja, se você pensar bem, por mais que você ganhe bem num serviço, e você sabe que é daquele jeito, né? Mas por mais que você ganhe bem, se você comparar o dinheiro pela vida que você gasta, pela energia que você gasta, pelo tempo que você perde de qualidade de vida, de estar com a família, de estar com Deus, por mais que você ganhe bem, é pouco. Não vale a pena. Se você não ancorar todo o seu serviço, seja como na casa, na firma, aonde for, nas coisas do alto, vai ser fumaça. E aí todo dia que eu vou trabalhar, todo dia que eu vou estudar, é aquele peso, eu vou me arrastando, eu não aguento, eu não suporto. Por quê? Porque você está correndo atrás de fumaça, e fumaça não enche o nosso coração. A fumaça da busca do dinheiro. A gente vira e mexe, a gente fala, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo outro, mas se a gente pensar, quanto de esforço, de preocupação que a gente gasta com a questão do dinheiro. Quer ver? Você está sendo fiel no seu dízimo? Se não está sendo fiel no seu dízimo, então o dinheiro é uma preocupação sua. Se eu dar o dízimo, vai faltar. Que fé que é essa?
O dízimo, gente, é o seguinte: o dízimo é um mandamento. Então deixa eu dizer bem de modo explícito para você. Se é um mandamento, quando eu quebro o mandamento eu tenho que confessar. Então no dízimo das duas uma, ou eu dou o dízimo ou eu confesso. Se você não está dando dízimo, você tem que confessar. É pecado. Agora, por que eu não quero dar o dízimo? Por que eu não dou o dízimo? Porque vai faltar. Aí eu vou lá e compro a 100ª bacinha da Tupperware, né? A cartilha lá da Avon. Compra um canário, mais um canário, pretinho no carro, não sei o que, papapá. Eu vou gastando com fumaça e depois não sei por que parece que o dinheiro não rende, não dá, não, porque naquilo que é importante, que é de fato colocar as coisas em Deus, eu não me importo. O dízimo, gente, veja, ele tem 3 missões: a liturgia, as contas da paróquia, a evangelização e os pobres. A gente está, o padre está chegando agora, mas eu já vi, a gente está com um monte de criança na catequese e a gente não tem uma TV. Malemar tem lousa. Presta atenção. Aí eu gasto o meu dinheiro com Maria Mole. Gasto meu dinheiro com um tigrinho. Você acha que a batata não vai assar? Vai ficar por isso mesmo? Todo o dinheiro que você recebe é bênção. E você tem que ter responsabilidade com esse dinheiro. Esse dinheiro que vem do seu trabalho, ele é abençoado. Também por isso você não pode gastá-lo no pecado. O cara pega o dinheiro e vai nas apostas aí. Pega o dinheiro e vai no motel. Diante de Deus, isso vai pegar. Porque aquele trabalho que Deus te deu, ele é abençoado. Esse salário é abençoado para reverter para a sua família e para a evangelização, para a salvação. Aí eu gasto com tudo quanto é porcaria. Porque eu tenho que ter dinheiro. Outra coisa, o acúmulo, você viu no evangelho de hoje, 2 irmãos brigando. Fala para mim, se existe um negócio que dá mais treta em família do que dividir herança. E aqui não é, sabe, aquela herança do Silvio Santos. É irmão que fica sem falar com o irmão por causa de quirera, de merreca. É aquela briga homérica que sai entre família, divide a família por causa de dinheiro. Não, mas todo domingo eu estou lá comungando. E não falo com o irmão por causa de dinheiro. Um amigo enrola o outro, que se tornaram sócio, por causa de dinheiro. Uma amizade de 20 anos, de 30 anos, sei lá, e de repente está lá, um sócio passando a perna no outro. Gente que tem a coragem, por exemplo, de roubar a igreja. Roubar não só, entra na igreja, rouba cálice, rouba microfone, rouba... Pensa só que vai ser isso diante de Deus. As pessoas, por causa do dinheiro, vão idolatrando o dinheiro, de forma que ficam cegas diante daquilo que estão fazendo. Olha o que terminou a segunda leitura. Antes de terminar, o texto fala assim: porque a cobiça é uma idolatria, e toda a raiz de todo mal vem do desejo da ganância. Quanta gente que mata por causa de dinheiro. Olha esse país como é que está, no fundo é dinheiro, gente. Essa corrupção desenfreada, no fundo é dinheiro. A gente se diz o país mais católico do mundo, mas não é. É um país que adora o dinheiro. A estética virou também uma idolatria, uma fumaça. Presta atenção,
Não é problema, não tem problema nenhum você, sei lá, fazer exercício, ir na academia, buscar saúde. Mas hoje virou fumaça. Tem gente, vai na academia agora. Vai nessa academia, vamos fazer assim o exercício. Se você juntar as pessoas que foram na academia esse final de semana, sábado e domingo, e juntar as pessoas daqui de Itu, que vão na missa, e estão na missa esse final de semana, o que você acha que tem mais? Como o padre falou, não tem problema. Mas assim, às vezes o padre vem para a missa de manhãzinha, tal e coisa, lá na Cidade Nova também era assim. E aí, aquele monte de gente lá, andando lá nas passarelas, caminhando, não sei o quê, papapá, tem problema nenhum. Eu sempre me pergunto, se chamar para rezar, vem? Será que essas pessoas têm 20 minutos para rezar um terço? O que importa de fato? E vai lá na maromba e coloca coisa no próprio corpo, e vai, a gordinha põe um saco de lixo assim na barriga, né? Vai sair encaminhado com o saco de lixo para emagrecer, aquela coisa. Há um esforço para aquilo. Mas fala de um esforço para deixar a bebida, para converter um filho, para não quer. Você vai numa festinha de aniversário, e de repente você está fazendo jejum aquele dia. Aí a pessoa vem com um salgadinho, aquela coisa, você fala assim, não, eu estou fazendo jejum hoje, eu preciso alcançar uma graça. A pessoa fala assim, não, pega um só, Jesus não liga. Assim, um sozinho. Aí você pega e fala assim, não vou pegar nenhum porque eu estou de regime. A outra pessoa fala, tá bom, então eu vou tirar daqui para não... Repara. A estética, o corpo perfeito, as pessoas buscam o corpo perfeito, mas não a alma perfeita. O que é esse negócio hoje da estica para cá, puxa ali dessas atrizes, desses atores, dessa pessoa famosa aí, fazendo aquela coisa artificial assim, aquelas operações. O que é isso, gente? Senão buscar vaidade, querer enganar a morte ou esconder a morte. Vai chegar. A conta vai chegar. Fora que na Bíblia envelhecer é sinal de sabedoria. A fumaça, olha outra coisa que a gente corre muito, do ócio. Ócio é diferente de descanso. Descanso é sagrado. Você tem que descansar. E descansar bem. Você precisa espiritualmente perceber o limite do seu corpo. Quando você não dorme bem, não come bem, vai refletir na sua vida espiritual, vai. Muita gente, por exemplo, quando não dorme bem, fica irritado. Aí fica dando patada em todo mundo. O cara faz um jejum, fica dando coice em todo mundo. É melhor comer para não dar coice. Você precisa perceber o limite da sua vida. Mas aí o que acontece? A gente sofre uma enxurrada de ócio, de desejo de ócio. Então aquilo que o padre falou, domingo ir na missa, Deus vai atrapalhar o meu ócio. Eu preciso domingo cuidar do canário, assistir Fórmula 1, assistir 8.000 jogos na TV, depois assistir os gols do Fantástico, assistir os comentários, assistir aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. Cadê Deus na jogada? Deus me estorva. Eu não vou naquela missa lá, vai durar 1h30. Não, Deus me estorva. Eu vou numa missa rápida. Aí não vê a hora de acabar. Deus é um estorvo, é um peso. Meu irmão, como é que vai ficar isso diante de Deus? Quanta fumaça de correr atrás, por exemplo, de seriado, filme. Tem problema assistir? Não tem, sabendo que assiste, né? Não tem problema. Mas veja, às vezes o nego, a pessoa lá, passa a madrugada toda maratonando um seriado. Chama para vir na missa. Chama para rezar um terço. Videogame. Está lá o marmanjão, 40, 50 anos lá, fritando a cabeça no videogame.
Tem problema? Não tem problema, mas veja, saiba regular. O que de fato é importante na sua vida? Está sendo descanso ou está sendo ócio, fumaça? Então está roubando aquilo que é importante da sua vida, que é salvação. Se tem algo disputando com Deus no seu coração, gente, é idolatria. Está atrapalhando você chegar lá. É fumaça. O cara sabe o nome do jogador lá da Rússia. Sabe quanto o Neymar ganha. Sabe quem contratou quem. Mas pergunta para ele quais são os 4 evangelistas. Pergunta para ele onde Jesus nasceu. As pessoas não sabem coisa básica. Porque não estão gastando tempo naquilo que é importante. As pessoas não sabem ler a Bíblia. Veja então, o tanto de ócio que a gente vai correndo atrás. Quer ver outra? Informação. Por que essa loucura de saber o que está acontecendo no país, no mundo? Informação, informação, informação. Você é bombardeado por informações que 99% das vezes estão ali para manipular a sua cabeça ainda. Mas eu estou lá fritando a cabeça lá, eu quero saber o que o governo falou, o que o Bolsonaro falou, o que o Lula falou, o que isso aqui falou, e amanhã muda o discurso, daí eles desfalam aquilo que ele falou ontem, o outro também desfala, e fica essa coisa, e eu lá fritando a cabeça. Aí você pergunta assim, qual foi o evangelho? O que São Paulo falou na segunda leitura de hoje? Não sei. Nossa, o pai está falando, daqui a pouco tem jogo. O que eu vou comer depois? Vou comer uma pizza, vou comer um lanchão, um x-bacon, o que eu vou comer? Eu estou fritando a cabeça com fumaça. O que é importante de fato na sua vida não é se salvar. Quando você está aqui, esteja aqui. Tenha tempo para as coisas que realmente importam na sua vida. A idolatria do conforto. Meus irmãos, presta atenção, daqui a pouco, outro dia o padre vai falar disso, mas eu já vou dar uma dica. Quem for de Deus, de fato, nesses tempos que a gente está vivendo e vai viver, presta atenção. Quem for de Deus, de fato, aprenda a viver com menos. Porque vai chegar o dia que você vai ter saudade do tempo que você vive agora. Por causa da sua fé. Agora, se eu vivo de fumaça, se o demônio me acostuma a viver com luxo, quando chegar esse tempo de tribulação, eu vendo Jesus para ter o luxo. Aprenda a viver com o necessário. O necessário não vai faltar, Deus vai dar. Agora, luxo não vai ter. Aprenda a desejar. Fumaça de excessos. Nós somos uma sociedade de excesso. Excesso de prazer, as pessoas buscando prazer, bebida, comida, droga, sexo, tudo é fumaça. A fumaça do ruído. Olha que mundo barulhento. A gente não sabe ficar quieto. A geração que está vindo, você sabe, é pior ainda, não consegue se concentrar. Por causa de barulho. E barulho fora e pior, aqui dentro. Olha o ruído que está aí no seu coração agora, eu garanto. O ruído que está aí no seu coração agora, para você não querer prestar atenção, para pensar assim na sua canseira, dar sono, como fala, acha que é coisa, que coisa chata, e não sei o que. Tem ruído aí. Aí o padre às vezes está falando algo importante, passa uma moto com escapamento estourado, microfone que falha, tudo é ruído, para que você não busque aquilo que é importante. A maior parte das pessoas, se não tem uma vida espiritual boa, tem medo do silêncio. Chega em casa, liga o computador, liga a televisão, som, e não sei o que, e papapá, ou já vai bater perna, vai não sei o que, porque não consegue silenciar. É um medo de Deus, porque é ali que Deus vai falar.
E isso tudo vai gerar ansiedade em nós. Será que teve uma geração mais ansiosa do que a nossa? Com certeza não. Mas se você pensar bem, a ansiedade, ela está enraizada no que é fumaça. Você já pensou que quantas noites, talvez, quantas preocupações que você virou a noite pensando, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro, e se acontecer assim, e se for assado? Aí chegou de dia, não aconteceu nada do que você ficou imaginando, era só fumaça. Aonde que está a preocupação daquela prova que você tem que fazer lá na escola? Lembra? Nossa, amanhã tem prova, e agora o que eu vou fazer? Aonde que está a preocupação daquele carnê da Casa Bahia? É ou não é? Nossa, esse carnê não acaba nunca, não sei o que, nem carnê tem mais. As coisas passam, gente, e a gente fica preocupado por fumaça. Ai, o que será que ela falou de mim? Será que ela está falando mal de mim? Será que ela está me julgando? Será que eles vão me aceitar? Será que isso? Será que aquilo outro? Aquela coisa toda. Começa a conversar com o diabo, vai gerar fumaça, vai gerar ansiedade. Confie em Deus, sua vida pertence a Ele. E tudo isso, que o padre falou. Por isso que Deus acaba sendo um estorvo. Ele estorva meus projetos. Eu quero ter dinheiro, mas ir na missa? Não, eu quero trabalhar de domingo também. Não, eu quero curtir, quero fazer churrasco, quero beber, quero curtir prazer. Não, mas Deus fala que não é para fazer isso. Nossa, que Deus chato. Tem que ir na missa, aí a missa demora. Que estorvo. Tem que rezar o terço. Deus estorva. Presta atenção se você não está dizendo nas entrelinhas que Deus estorva a sua vida. Você já pensou o que é isso no dia do juízo? Você chegar lá e olhar para a sua vida e ver que você tinha a convicção que Deus estava te estorvando. Só uma coisa importa: estar com Deus no céu. Para isso você deve buscar santidade de vida. Para acabar, segunda leitura, olha só. Olha a palavra de São Paulo. Se ressuscitasse com Cristo, ou seja, se você tem fé mesmo na ressurreição de Cristo, olha a palavra: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita. Aspirai, não é fumaça, não é fazer fumaça. Aspire as coisas celestes e não as coisas terrestres. No final, quando Ele vir, Ele vai fazer da gente igual a Ele. Quanto tempo tenho gastado na minha vida de oração? Quanto tempo tenho gastado nas fumaças? O que você está correndo atrás, gente? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Fumaça das fumaças, tudo é fumaça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.